Tenho certeza que você já tentou tirar alguma música de ouvido ou tentou pegar alguma inspiração que veio para você e transportá-la para um instrumento, um violão, um piano ou até para um programa de produção, que nem eu vou mostrar daqui a pouco aqui para você também, e teve uma dificuldade tremenda. E também tenho certeza que você imagina que algumas pessoas têm um dom especial ou que pessoas todas têm ouvido absoluto para conseguir tirar qualquer coisa de ouvido, seja melodia, acordes, intervalos, seja lá o que for. Mas nesse vídeo, como vários outros vídeos aqui do canal, eu vou desmistificar com você esse ponto que muitos músicos travam e acham que só tendo um dom especial vão conseguir, que é tirar qualquer coisa de ouvido. Com exercícios muito práticos, sem teoria nenhuma, você vai entender que existe um método profissional mesmo pra gente conseguir tirar as coisas de ouvido. Sejam músicas que você quer tirar de outras pessoas, sejam as composições que você tem dentro da sua cabeça e não consegue realmente com fidelidade transformar elas em músicas de verdade. Então você vai ver que o que eu vou ensinar hoje é uma coisa essencial para qualquer compositor e para qualquer músico, na verdade, que queira ser realmente um grande músico, um grande compositor e queira dominar a música, não só pela teoria, não só no instrumento, mas também dentro do ouvido interno, que eu vou explicar para você daqui a pouco, você vai entender que o ouvido interno, ele é o canal de passagem entre uma inspiração, uma emoção e uma música propriamente dita. Você precisa ter um ouvido interno organizado para conseguir fazer essa passagem entre algo que é muito subjetivo, quando a gente tem uma inspiração, para uma música concreta, né, para você transformar aquilo em música, beleza? Então, vamos para a aula. Bom, na aula de hoje, como eu disse para você, eu vou ensinar exercícios práticos para você conseguir tirar qualquer coisa de ouvido. Então fica até o final da aula porque eu vou fazer realmente exercícios, treinamentos com você e depois vou passar todo o gabarito para você ver se realmente você entendeu e está conseguindo tirar agora as coisas que eu vou passar de ouvido, beleza? Que isso é o mais importante. Não vai ter um monte de teoria, não vai ter, nossa, um mínimo do mínimo de teoria e você vai entender que esse é o método que os maiores compositores utilizam para conseguir tirar uma música com rapidez e também com fidelidade. Como eu disse, seja a música de outras pessoas ou suas músicas, beleza? A primeira coisa que eu quero conversar com você, então, é um conceito, na verdade, musical muito importante que às vezes passa batido, a gente nem percebe, que é o conceito da escuta ativa e da escuta passiva. Quando a gente tem uma escuta passiva, é que nem você tá ouvindo uma música no elevador, ou você tá dirigindo, ou tá fazendo alguma coisa e ouvindo uma música no fone de ouvido, e você não tá nem prestando atenção naquilo, você não tá prestando atenção em todas as notas, do que tá acontecendo. Você pode, claro, ter uma escuta um pouco mais ativa, se você para e presta atenção, e a música aqui e tal, a letra e tal. Mas essa escuta ativa pode ir muito além do que você está imaginando agora. Ela pode ir muito mais profundamente, muito além na música do que simplesmente você entender o que ele está falando na letra ou que acorde ele está tocando. Essa escutativa, ela pode mostrar vários pontos que você ainda não está ouvindo e você não está conseguindo construir dentro do seu ouvido interno. Então hoje o que eu vou ensinar é exatamente os primeiros passos, os exercícios práticos primordiais para você ter uma escuta ativa mesmo e conseguir com pequenas análises, né, entender o que aquela música está pedindo, o que aquele acorde, qual é aquele acorde que a música está pedindo e seja lá o que for mais, beleza? Uma coisa muito importante agora, continuando, pensando sobre a escuta ativa, passiva, é você entender um conceito que, muita gente nunca parou pra pensar também sobre isso, e quem falou isso foi um dos maiores, não só ele, mas é conhecido uma frase de um dos maiores músicos, compositores, pianistas, orquestradores da história da música, que foi o Claude Debussy, né, um grande músico aí francês do começo do século XX, e ele diz que a música não está nas notas, a música está no intervalo entre as notas, e não é um intervalo de tempo, basicamente, assim, não é uma nota aqui, depois vem a outra. Não, é um intervalo de altura entre notas. O que é altura entre notas? É grave ou agudo, por exemplo. Ó, eu vou cantar qualquer coisa aqui. Para. Você vê que não é de uma nota estar depois da outra, de tempo, mas existe entre essas duas notas. Pá. Ra. Existe um intervalo entre elas. E esse intervalo que vai fazer a música, que vai dar um sentido musical. Então, um sentido musical melódico, harmônico, seja lá o que for, ele é dado a partir do intervalo entre as notas.
Então, uma nota só tocada sem parar, pá, isso não é uma música, entendeu? Agora, quando você combina notas, mesmo que seja a mesma nota, tudo bem. Mas se você combinar essas notas, aí você vai começar a ter intervalos entre elas, e aí você vai começar a ter um sentido musical. Agora, esse sentido musical, a gente pode pensar de duas maneiras também. A gente tem um sentido que é do grave pro agudo, a gente fala ascendente. Então, o que eu cantei agora, por exemplo, para, isso é mais agudo. Então, o sentido das notas tinha uma aqui, a outra foi mais aguda, mais pro alto. Ou a gente pode pensar num sentido com significado. Então, são os dois sentidos que eu tô falando pra você aqui. Primeiro, né, um primeiro nível a gente pode pensar. Primeiro nível tem as notas, vamos pensar isso, tem as notas, né? O nível mais, assim, na frente, assim, ó, as notas, beleza. Indo um pouco mais a fundo, a gente tem esse intervalo entre as notas, né? Como eu falei. E esse intervalo vai trazer um sentimento, vai trazer um sentido, um significado. Só que esse sentido tem o sentido ascendente, para, ou sentido descendente, para, né? A gente vai ter esses dois sentidos nos intervalos. E quando juntam vários intervalos, a gente tem um sentido musical, melódico. Por exemplo, se eu continuar isso que eu tô criando aqui. Ó, agora eu tenho um hino nacional. Então você percebe que teve um primeiro intervalo e depois outras notas que formaram outros intervalos e fizeram esse como se fosse um gráfico mesmo que eu tô falando pra você. Então com esses exercícios que eu vou passar hoje, você vai começar a forjar dentro do seu cérebro, dentro do seu ouvido interno, esse gráfico de notas, entende? E aí você vai conseguir daqui a pouco tirar melodias, tirar acordes, seja lá o que for. Então é muito importante já entender essas coisas que eu tô falando. Só isso já é muito importante. Eu tenho certeza que muitas pessoas nunca pensaram nisso, né? Essa aqui que é a ideia, na verdade. E como eu tava dizendo, esse ouvido interno, ele vai ser o responsável pela passagem, então, de um sentimento que vem, totalmente subjetivo, uma inspiração, e a música propriamente dita. Por isso que, por exemplo, no meu curso online ou nas aulas de composição que eu dou, por exemplo, no curso online, Composição na Prática, os alunos não aprendem simplesmente a desenvolverem ideias e você que se dane, você que se vire com seu ouvido interno. Não, tem um módulo só de aulas com percepção musical, de treinamento auditivo. Assim como tem um módulo só para aprender a trabalhar nos programas de produção musical, que eu já vou abrir aqui pra gente ver melhor. Então, eu acho que para você ser um compositor completo, você tem que ter um ouvido interno organizado. Você tem que saber um instrumento, esses programas que existem gratuitos para você baixar, para trabalhar e colocar sua música lá, o seu laboratório. Então, tudo isso é muito importante. Por isso que eu coloquei, por exemplo, no curso. Não é uma coisa que pode deixar de lado. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é super importante para qualquer compositor, para qualquer músico, beleza? Eu vou falar também um pouco melhor daqui a pouco sobre o meu curso, né? Se você quiser saber, também eu sempre deixo aqui nos comentários, não, na descrição, desculpa. Então na descrição, não é nos comentários, é na descrição. Eu deixo aqui o link do curso, deixo o link das minhas aulas particulares. Você pode ter contato comigo pelo WhatsApp se tiver qualquer dúvida, quiser saber se é pra você ou não, né? Se aquilo vai ajudar, se o curso vai te ajudar, se a aula vai ajudar. Então eu sempre convido vocês a clicarem aqui embaixo para entenderem melhor, beleza? Mas vamos continuando. Então, a gente viu toda essa parte dos conceitos, como que a gente tem que pensar para ter um ouvido interno organizado. Beleza? E agora eu quero mostrar um pouco para vocês aqui nos programas de produção que eu uso, no programa que eu uso, o que são esses intervalos que nós estamos falando aqui, né? Então esse programa é um programa que só entra em Mac, né, no Apple, chama Logic Pro, mas tem um programa que eu ensino, né, para mexer com ele dentro do curso online que eu falei, que chama Reaper, né, que é um programa gratuito que você consegue baixar gratuitamente na internet. Beleza? E dá até pra vir em português as coisas. Tem várias que são em inglês, esse você consegue de uma maneira lá, vem em português também. Então, o intervalo é isso aqui, como eu tô mostrando. Então, a gente fazendo uma pequena análise, a gente vê que esse é um intervalo melódico, ascendente, de sexta maior. Então, para eles falam, nossa, peraí, melódico, ascendente, de sexta maior, o que ele tá falando? Vamos dar um pouco mais a fundo nisso, eu vou explicar para você. Primeiro, ele é um intervalo melódico, é uma nota depois da outra. Se fosse um intervalo harmônico que a gente fala, seriam as duas notas ao mesmo tempo, ó. Isso é um intervalo harmônico. No caso, ele é um intervalo melódico, uma nota depois vem outra. Ascendente, porque é o que a gente acabou de falar, ó. Uma tá embaixo e a segunda nota tá em cima. Então, o sentido dele é pra cima, né? Não pra baixo. Se eu fizesse aqui, seria um sentido descendente.
né? Descendente. Mas vamos lá, ascendente. E de sexta maior. Por que de sexta maior que eu tô falando? Porque, ó, tem a nota Dó, que tá esse primeiro aqui, ó. Essa primeira nota é a nota Dó. Esse outro é a nota Lá. Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sexta. Tá vendo? Intervalo de sexta. Beleza. Então você, ó, já tem mais, né? Como é que eu posso falar? Dicas, né? Você tem mais coisas que estão mostrando pra você o significado disso tudo aqui, desses intervalos. E os exercícios que a gente vai fazer vão ser totalmente em cima desses intervalos aqui, beleza? Dessa ideia de entender os intervalos aqui. Porque eu vou passar o quê? Músicas pra você conectar com intervalos, e a partir disso você vai ouvir um intervalo, lembrar daquela música e vai responder se está certo ou errado. Beleza? Então é isso que a gente vai ver agora aqui. Então vamos lá já para falar um pouquinho desse exercício, como ele funciona. A gente vai treinar, então, ouvir essas diferenças entre notas. Então eu vou tocar diferentes intervalos e você vai dizer qual é. Mas a gente precisa de um lastro, né? Precisa de alguma coisa para não ficar às cegas, assim, pra gente se basear, para saber qual o intervalo é cada um. E aí, como eu disse, eu vou passar algumas músicas famosas, que aí você vai conseguir conectar com aquele intervalo. E eu já digo para você aqui, se você tiver alguma ideia que você alguma ideia que você tem de alguma música, você ouviu um intervalo aqui e falou, putz, essa música, eu acho que esse intervalo é da música tal. Escreve nos comentários, beleza? Escreve nos comentários. Claro, também, antes de escrever nos comentários, se você tá até aqui no vídeo, eu sei que você gostou desse vídeo, se inscreva no canal também, né? Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, ativa o sininho também, que eu tô sempre fazendo aulas ao vivo aqui no canal. Eu fiz uma aula sobre intervalos musicais, então você pode conversar comigo, tirar dúvidas, participar da aula. Então faz tudo isso que eu tenho certeza que isso vai agregar para você na sua jornada aí como compositor, beleza? Mas vamos lá, como eu estava dizendo. Então a gente vai aprender essa relação entre as notas. Então vamos só falar uma coisinha antes de começar, que é o seguinte. O que é ouvido absoluto e ouvido relativo? Muita gente acha que para você conseguir ouvir, né, a música, tirar de ouvido, você precisa ter um ouvido absoluto. Não, não precisa. O ouvido absoluto, na verdade, ele é quase um dom mesmo. Falando sério, né? Ninguém sabe exatamente como ele é criado, mas o ouvido absoluto, ele se desenvolve na pessoa até os 3 anos de idade, mais ou menos. Mas ninguém sabe como. Então é quase que um dom mesmo. Agora, não são, obviamente, todos os músicos que têm ouvido absoluto. Então, muitos músicos não têm. Grandes músicos tiveram, beleza, tiveram. O Mozart tinha ouvido absoluto, Beethoven e tal, mas muitos músicos não têm ouvido absoluto e tudo bem, também. Eu não tenho ouvido absoluto. O que a gente faz? A gente treina ouvido relativo. Então, é a relação entre as notas, que é o tal intervalo aqui. Então, você tem que pensar em ter um bom ouvido relativo, não em ter um ouvido absoluto. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre ouvido absoluto, se quiser entender melhor o que é isso. Mas hoje pensa que você não precisa ter dom nenhum. Você vai aprender exercícios mesmo para conseguir fazer isso. Beleza? Agora, vamos lá. Como eu estava dizendo, esse intervalo era de sexta maior, como eu falei para você. Vamos primeiro fazer um conceito super básico aqui de música, que é em relação às notas, a relação das notas, assim, né? Então, Dó, Ré. É um intervalo de segunda, a gente fala. Então, Dó, Ré, porque o Ré é a segunda nota. Dó, Mi. Desculpa aqui, Dó, Mi, ó. Dó, Mi. Então, ó, Dó, vou até dizendo aqui, Mi. Ó, isso daqui é um intervalo de terça. Dó, Ré, Mi, terça. Dó, Fá, quarta. Dó, Ré, Mi, Fá, quarta. Dó, Sol, quinta, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Lá, sexta, como a gente tinha visto. Dó, Si, sétima, Dó, Dó, oitava. Vamos ver até aqui hoje, né? Então, isso são intervalos. Aí você fala, bom, professor, mas tem outras notas no meio aqui. Sim, então, aí isso daqui vão ter outros nomes. Por exemplo, aqui é uma segunda maior, que era o Dó, Ré. Se eu descer aqui, ó, um degrauzinho, que a gente chama de meio tom, vai ser uma segunda menor. Terça maior, Dó, Mi. Terça menor, aqui, ó, Mi bemol. Quarta justa, quarta aumentada, se eu subir aqui. Essa nota ela pode ter 3 nomes diferentes. Pode ser uma quarta aumentada, uma quinta diminuta ou um trítono. Então, pensa trítono, acho até melhor. Esse intervalo é o trítono. E a gente vai falar sobre ele. Aqui, Dó, Sol, quinta, como a gente tinha visto. Aqui, Dó, Lá não era sexta? Ó. Sexta a gente vai chamar de sexta maior e Dó, Lá bemol, sexta menor. Agora aqui, Dó, Si, sétima maior, sétima menor, Si bemol.
beleza? Então você viu que todos eu peguei do maior, desci um meio tom e falei que era menor, né? Só a quarta que eu falei que podia ser aumentado, o trítono e tal, mas o resto, todos pra baixo, assim a gente pensa, né? Então vamos lá agora conectar as músicas, como eu disse pra vocês, beleza? Então o que é essa ideia de conectar uma música com intervalo? É isso aqui, você vai ouvir isso aqui, ó. Para... Então, uma dica já que eu falo para os meus alunos no curso online, que falo para os meus alunos nas aulas particulares, na mentoria, seja lá o que for. Ouve isso e canta dentro da sua cabeça. Já vai treinando isso, mesmo que você não saiba cantar zero, assim, nossa, eu não sei cantar. Eu não sou cantor profissional, mas eu sei cantar os intervalos, entendeu? Então, para... E canta ele ascendente e descendente. Para... Né? Então, canta esse intervalo, beleza? Esse intervalo tem algumas músicas que eu vou falar pra você. A mais famosa dela, na verdade, é do Tubarão. Sabe aquela? Do filme Tubarão. Tem a música do Tom Jobim, Insensatez também, né? Ah, insensatez, tararara, né? Isso daqui é segunda menor também. Então já vai anotando aí pra depois fazer os exercícios, entendeu? Segunda menor ou do Tubarão Insensatez. Segunda maior vai ser aquela Aquarela do Brasil, ó. Então canta primeiro para. Então, Brasil, meu Brasil, brasileiro, é o comecinho dela, né? Brasil, tan, 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 tan. Beleza? Segunda maior, então, Aquarela do Brasil. Terça menor. Né? A terça menor, a gente vai ter, pensando ascendentemente, é meio difícil ter alguma música que começa já assim, mas descendente tem, eu vou falar com vocês aqui já. Então quando a gente canta ascendentemente, descendente vem uma música que é a Hey Jude dos Beatles. Hey Jude, tarão, né? Terça menor então. Agora vamos ver terça maior. Terça maior, ó. Eu também conheço uma música descendente e uma que vai e volta. Vou mostrar pra vocês já aqui. Então canta ele ascendente. É a Quinta Sinfonia do Beethoven, né? Parararão, parararão. Ou aquela Águas de Março. É pau, é pedra, é... Mas começa também, essa é descendente, né? Pam, parararã, né? Então, Águas de Março também, terça maior. Agora a quarta justa é fácil, é ascendente mesmo. E é o hino nacional, como eu tinha falado agora há pouco. Então, ouviram do Ipiranga, é o começo do hino nacional, quarta justa. Agora o tal do trítono, como eu tinha falado pra vocês, que pode ser quarta aumentada, quinta diminuta ou trítono. Esse trítono tem uma música do Rush, que chama YYZ, né, YYZ, que ele fica pam 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 pam. Ou também na dos Simpsons, né? A dos Simpsons depois ele vem para um próximo que ele faz, ó. The Simpsons, né? Então, para essa primeira nota, tarara. E ele é bem diferente esse intervalo, né? Ele é bem malucão, assim, diferentão. Aí, vamos ver esse próximo aqui, que é a quinta justa. A quinta justa é de Star Wars. Né? Star Wars, quinta justa. Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos é que a quinta justa, pensando descendente, é a sensação de resolução. Quem conhece já um pouco melhor de música, né? Quem tem o acorde dominante, né? O acorde tônica e tal, é o dominante para tônica, né? Ele suspende tanto essa quinta justa, né? Descendente no caso. Ascendente, né? É a música do Star Wars, ou até aquela do Odisseia no Espaço, né? Né? Que na verdade é do Wagner, né? Essa música das Valquírias, né? Mas tem no filme Odisseia no Espaço. Beleza? Vamos lá, ó. Sexta menor. Ó, então essa música, esse intervalo, desculpa, tem duas músicas que eu lembro. Tem três, na verdade, aqui, né? Tem a Manhã de Carnaval, que é uma música famosa brasileira, mas é mais antiga, né? É Manhã tão bonita, manhã. Tem aquela do Roberto Carlos, Você, é aquela amigo, né? Você, meu amigo de fé, acho que é amigo de fé, né? Não sei direito o nome dessa música, desculpa. Mas esse começo, sexta menor. Ou também aquela do Eminem,
que é aquele rap, sabe? Aquele rapper Eminem, que é Without Me, pá, pá, né? Parararara, narararana. Então, sexta menor, né? Agora, a sexta maior é a Você do Tim Maia, né? Ó. Você é algo assim, né? Pam, 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 parararã, sexta maior. Ou aquela também do Tchaikovsky, né? Aquela pam, pam, aquela valsa. Pam, 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 param, pam, parororã. Como eu tô dizendo, se vão vindo outras músicas, escreve nos comentários que eu sempre respondo aqui, viu, galera? Aí eu falo se você tá certo ou não. Porque é bem melhor se já ter uma música que você tem na cabeça, né? Se você não conhece direito outras. Agora, sétima menor. Né? Essa música aqui, desse intervalo, eu não conheço outras. Até se você lembrar de alguma, escreve nos comentários, assim, que nenhum aluno nunca me falou outra. Mas é aquela música do Flávio Venturini, chamada Nascente, um momento que ele fala: clareia, pararam, 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 né? Sétima menor, beleza? Agora a sétima maior é a do Super-Homem. Pararará, pararará, pam, param, pam, 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 parabapam, pam. É o começo. Pararatã, pararapá. Agora é a oitava justa. Então a mesma nota mais aguda. É aquela música Over the Rainbow, sabe? Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, down, down, down. Então falei aqui as músicas, né? Você anotou aqui quais são as músicas e daqui a pouco a gente vai fazer os exercícios. Só antes eu quero dar mais algumas dicas. Sempre quando a gente vai tirar alguma coisa de ouvido, a gente pode ir limando algumas coisas, entendeu? A gente pode ir indo por esse processo também. Então uma coisa que é legal sempre pensar é isso. Olha como essas notas aqui, ó, estão muito mais longe uma da outra do que se eu pusesse aqui, ó. Ó. Param, tá muito mais perto. Param, porém, param. Então olha a diferença, né? Como tá muito mais perto. Então você já ouviu, você já vê se ele tá perto ou longe. Outra coisa que é um pouquinho mais difícil no início, mas que a gente começa a também entender, é se o intervalo é maior ou menor também. Então, por exemplo, isso é uma terça menor, ó. Param, e terça maior. Param. Então, ó, intervalos maiores, ó, aqui, ó. Param, param, ó, param, são mais brilhantes, ó, sexta, né? Param. Intervalos menores sempre vão ser mais obscuros, né? Ó. Param, ó, param, que é o trítono, né? Tipo uma quinta menor, né? Que a gente chama de diminuta, ó. Param, tá vendo? Eles são todos mais... Lembra como uma coisa mais solene, né? Uma coisa mais misteriosa, assim, ó. Ó. Param. A sétima menor, tá vendo que ela também é um pouco mais... Param, diferente da maior, né? Ó. Param, param. Essa é bem pontuda, assim, né? Então tem, a outra é param. Então eles são, às vezes, um pouco mais doces até os menores. Então isso já vai ajudando você a saber o que é. Beleza? Junto com essa ideia da música, então qual música se conecta a cada um, você vai conseguir tirar o que você precisa aí de ouvido. Então agora a gente vai começar a fazer os exercícios. Eu vou tirar aqui, né, pra você não ver o que eu tô tocando, as notas que eu tô tocando, e a gente vai começar a fazer os exercícios, né, pra você tentar entender quais são esses intervalos, então, que eu vou tocar aqui. E isso é muito importante. Antes eu queria também falar que é importante você baixar algum aplicativo para treinar o ouvido, né? O treinamento auditivo. Então tem alguns aplicativos, né? Eu usava sempre um que chama Earmaster. Então quando eu fiz a faculdade de composição, tinham provas disso, né? De conseguir a professora tocar melodias num piano, a gente escrever intervalos, acordes, seja lá o que for. Tinha prova disso com cronômetro, tinha que fazer com o tempo certo, né? Era uma coisa meio tensa. Então eu ficava o dia inteiro com o celular, né, com o fone de ouvido fazendo, porque ele é tipo um joguinho. Então tem o ouvido perfeito, tem o Perfect Training, não, Ear Training tem também, Perfect Ear, tem o Ear Master também, né? Então qualquer um desses aplicativos para treinamento auditivo vai te ajudar. E outra coisa é também dizer que eu vou fazer aqui tudo de uma vez, os intervalos, né, para você ter uma sensação de cada um deles e tal. Mas quando a gente vai treinar, é bom você fazer aos poucos. Então, eu dou uma dica aqui para você começar fazendo primeiro intervalos de quartas e quintas,
Depois você adiciona a oitava. Depois você adiciona o trítono. Aí depois você adiciona terças e sextas. E depois segundas e sétimas. Entendeu? Porque aí você vai conseguindo aos poucos decorando. Se você puser tudo de uma vez, como eu vou fazer agora, é um pouco difícil. Então, por isso, por exemplo, no meu curso online, como eu estava falando com vocês, a gente vai ter um módulo, então só, né, do treinamento auditivo, e lá vou indo aos poucos. Eu falo de acordes, sobre ritmos também, que hoje eu nem vou conseguir falar aqui, sobre intervalos só entre notas, harmônicos e melódicos, com aulas práticas, então eu faço os exercícios dentro das aulas, né? Depois pra gente saber que são quais modos gregos, quais escalas eu tô utilizando. Então, você vai vendo que vai evoluindo, né, essa ideia. Então, lá dentro tá tudo bem didático e o curso em si é muito didático, né, galera? Vem muita gente me perguntar, né, sobre o curso, como funciona dentro do curso, quais são as aulas, tal. E eu decidi até nesse vídeo hoje mostrar um pouquinho do curso dentro, porque tem muita gente mesmo me perguntando e eu quero que todo mundo entenda, né, o que tem dentro do curso, porque eu tenho certeza que ajuda muita gente, porque eu já tenho centenas de alunos nesse curso e o pessoal realmente consegue evoluir exponencialmente nas composições, e não só nas composições, mas como músicos também, né, como músicos profissionais também. Beleza? Então eu vou mostrar rapidinho, porque depois o pessoal vai me perguntar aqui no WhatsApp, então já fica aqui no vídeo mostrando como funciona o curso. Então o curso está na plataforma que chama Kiwify, né? Nessa plataforma. E você vai ter acesso a 2 anos no curso, tem aquela garantia de 7 dias também, né? Deixa eu deixar do outro lado aqui minha cabecinha aqui, porque aí vocês conseguem ver melhor, né? O que tem lá no curso. Então você vai ter esses 7 dias, como sempre, né? De garantia. Mas olha, até hoje eu não tive nenhum aluno que desistiu. Você pode achar que é mentira isso. Pode achar, falar, é mentira dele. Então eu ainda faço uma. Eu falo para uma prova de fogo com você. Adquire o curso e me fala depois se você vai querer sair do curso em 7 dias, beleza? Adquire que você vai ver. Eu te garanto que você não vai querer sair. Certeza absoluta. Beleza? Então vamos lá. Então você tem os primeiros passos na composição. Essa aula super legal de arquétipos, como descobrir sua identidade musical, você saber que tipo de compositor você é, quais ferramentas você vai mais utilizar, tudo isso. A gente vai pensar no mapa da música, depois a gente vai começar indo do micro pro macro. Primeiro a gente vê essa ideia do mapa da música, mas então a gente vai começar a ver desse micro aqui, como eu tô falando pra vocês. Então o micro é o motivo musical, então você vai aprender como iniciar uma composição, fazer uma frase musical, fazer um motivo, que é a semente de toda a música, desenvolver essa ideia inicial. Aí tem uma aula bônus de prática de desenvolvimento, como várias ferramentas para você desenvolver. Motivos são coisas muito simples que muitos de vocês têm na cabeça, às vezes, que são coisas, por exemplo, por exemplo, eu falo do motivo da Quinta Sinfonia do Beethoven. Parararão, tudo é feito disso. Parararão, parararão, darararão, darararão, parararão, darararão. Então, desse motivo, dessa semente, ele faz toda a música. E muitos de vocês têm vários motivos porque vocês me falam isso, eu sei disso. Vários alunos me falam isso. Então, desenvolvimento de motivos, ó, mais ferramentas para desenvolver. Depois, aprender a desenvolver as músicas, construindo partes. Agora, a primeira parte, pergunta, resposta, terminando a primeira parte da música. A aula prática de boas melodias, essa aula é sensacional, essa aula prática de como compor boas melodias. Eu passo exercícios totalmente práticos e você, quando entra no curso, também tem a oportunidade de participar do grupo de alunos. Então, no grupo de alunos você pode passar todos os exercícios que eu vou estar analisando, respondendo para você com videoaulas exclusivas para cada aluno lá do grupo. Então, para você realmente não ficar perdido nesse início aí, beleza? Você tem a oportunidade também de entrar no curso de arranjo, no curso de teoria, que é o Música na Prática, que é um curso de teoria aplicado totalmente na prática da composição, né? Depois a parte de harmonia, que dentro do curso de composição, a parte de harmonia, então acompanhamento, como trabalhar harmonia de maneira profissional, harmonizando melodia, ó, parte 1 e parte 2. Aulão de saber a escala e harmonia de uma música, que é super importante. Depois aulão sobre harmonização de melodias. Então tudo que você precisa para pôr os acordes certos da maneira certa, da maneira profissional, né? Agora alguns conceitos gerais da composição, caráter, expressividade, sobre melodia vocal, instrumental, o que é melodia, o que é tema, com alguns conselhos, né, que eu tenho como muitos anos trabalhando com composição, posso falar para vocês. O que é contraponto também, que é algo muito importante de todo compositor saber, o contraponto, né? Então agora aqui, construindo composições completas. Depois que você aprendeu a fazer as frases, desenvolver as frases, tudo isso, você começa então a construir... Bem-vindo à aula de... Aqui deu sem querer. Começa a construir, ó, o esqueleto principal de quase todas as músicas nessa primeira aula. Forma ternária.
Depois tem outras maneiras de compor, de fazer essa história da sua música, né? Fazer parte A, parte B, introdução, transição, músicas que é o prelúdio só com acordes, música que é o tema com variação, várias formas para você desenvolver suas inspirações, isso pensando no macro agora. E até grandes formas, a forma de sinfonia, rondó, que é também uma forma para fazer sinfonia. Tem música para trilha sonora, né? Que eu pego tudo que você aprendeu e faço objetivamente para trabalhar com trilhas sonoras, que eu trabalho há muitos anos já, 10, 15 anos com trilhas sonoras, né? Agora, modos gregos, que é super importante para você dar sentimentos diferentes nas suas músicas. E quem gosta de trabalhar com trilha sonora vai usar 90% do que você vai usar é isso, modos gregos, harmonia modal. Mas em músicas normais também a gente usa modos, né? Claro. E treinamento auditivo, lembra que eu tava falando que a aula de hoje é aqui, né? Então, treinamento auditivo, como tirar música de ouvido, treinamento de ritmo, acordes, modos gregos. E vou passar mais alguns, eu vou colocar mais alguns aqui também. Análises de músicas, então para pegar o que você aprendeu e ver em músicas, grandes obras, como eles utilizam, que eu ensino aqui no curso. E esse módulo que é super legal de produção e gravação, então tem um aulão com um profissional que eu trabalho, que é o Andy, que ele criou, ele mesmo construiu o estúdio dele, tem uma empresa de vinhetas, que eu sou compositor, por isso que eu faço várias trilhas sonoras e tal. Como montar um home studio, como trabalhar com software gratuito, Reaper, que eu falei. Masterclass de estúdio, que eu falei agora com o Andy, né? Como que as maiores bandas estão produzindo hoje em dia em casa. Então tudo isso para você conseguir todos os passos, né, da composição você trabalhar. E além disso, fazer o lançamento, o marketing digital. Então, como postar aqui conteúdos, como fazer um lançamento, como criar uma campanha de anúncios no Facebook, que é, um negócio chato, que é difícil achar. Eu já ensino aqui também como fazer isso, né? Então, o curso é super completo mesmo, né, galera? Para quem quer saber sobre ele, eu acho importante, às vezes, eu mostrar aqui, porque realmente o pessoal fica com dúvida sobre isso. Beleza? Mas agora, então, vamos aos exercícios que eu falei com vocês, beleza? Então eu vou tocar intervalos e vocês vão escrever aí qual que é o intervalo que eu toquei, beleza? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre intervalos harmônicos também. Mas vamos lá então, vamos começar aqui então fazendo alguns intervalos, beleza? Vamos lá, então o primeiro aqui, ó. Então canta isso, eu vou tocar de novo, ó. Canta esse intervalo dentro da cabeça, ó. Param, param. Canta ao contrário também, lembra? Ascendente e descendente. Né? Ó, vou fazer mais uma vez. Então tenta lembrar a música. Que música que é essa? Param. Né? Depois eu vou falar quais são os intervalos. Param, né? Vamos fazer então um próximo intervalo aqui, ó. Então, ó. Tenta cantar também. Pão, 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 pão. Canta ao contrário, né? Tom, 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 tom. Beleza? Vou fazer mais um aqui, ó. Vamos lá. Pam, 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 pam. Né? Que música era essa, ó? Tarão, tarão. Legal. Ó, vamos fazer outro aqui, ó. Tom, tchan, pam, 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 pam. Ó. Que nota é essa? Tom, 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 tom. Né? Que música era essa? Tam, tom, tam, tom. Né? Tenta lembrar aí. Beleza? Uma coisa interessante para você pensar também é que você tá vendo que eu tô começando de outras notas. Eu não começo sempre da mesma. Então o intervalo de terça, de segunda, de quarta, seja lá o que for, ele vai ser sempre o intervalo de terça, segunda, quarta, independente da nota que você começar. Então por isso que eu falo que é um ouvido relativo. Não eu, né? Mas quando a gente estuda, a gente tá criando um bom ouvido relativo, entendeu? Porque você ouve relacionado a qualquer nota, você vai ouvir aquele intervalo. Isso que é importante. Beleza? Vamos lá então para mais alguns aqui, algumas tentativas aqui. Vamos lá. Ó. Pom, pam, pam, pom. Ó, esse, pensa, ele tá longe ou tá perto, né? Ó. Tom, tam. Tá meio longe, né? Ó. Tom, tam. Né? Qual que era esse? Lembra essa música? Pom, pam.
Ele é maior, menor, tento ir decifrando essas coisas já, entendeu? Vou fazer mais um aqui, ó. Vamos lá, vou fazer esse aqui, ó. Ó, pom, pam, pom, pam, param, tam, tchon, tchan. Beleza? Tenta ver, ó. Pom, pam. Depois eu vou passar quais são todos, beleza? Vamos fazer mais um, ó. Para. Esse tá mais perto ou mais longe? Para. Pam, 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 pam. Tem mais um, ó. Pam, pam. Parararão. Ó, é maior, menor, tá longe, tá perto. Param. Pam, pam. Canta ele, que nem eu tô cantando aqui. Fazer mais um, próximo, ó. Pam, pam. Pam, pam. Maior ou menor? Pam, pam. É mais brilhante, mais escuro, né? Ó, o último que eu fiz. Param. Pam, pam. Tem diferença, né? Tá vendo entre os dois? Beleza? Vamos fazer mais um aqui, ó. Esse tá perto ou longe, ó? Para. Maior ou menor? Para. Ó, a diferença. Para. Desse que eu fiz pra esse outro que eu cantei, né? Beleza? Taran. Agora eu vou fazer o último aqui melódico, ó. Pam, pam. Pam, 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 tom. Tom, tan, tan, tom. Escreve nos comentários depois, viu? Eu quero ver se vocês mandaram bem. Escreve nos comentários depois que intervalos são esses que eu tô cantando. Beleza? Então, ó, vou passar aqui pra vocês, né? Uma coisa também que eu quero dizer é o seguinte, né? Quando a gente fica aqui, né? Eu tô fazendo tudo nas notas médias, né? Que a gente ouve melhor. O nosso ouvido, como ser humano, ouve melhor notas médias mesmo. Mas, se a gente for muito, por exemplo, pro agudo, ó, é muito mais difícil de ouvir, né? Ó. Você ouve, mas é mais difícil. No grave também, acho que é até pior. Aqui vou pegar um não tão grave, né? Ó, é pior, né? Ó. Então, isso daí é um estudo que você vai fazendo aos poucos, como eu tô mostrando aqui, né? Mas vamos lá, então, falar qual que é as notas que eu fiz aqui, o gabarito. Primeiro foi quinta justa, quarta justa. Depois foi terça menor, terça maior. Depois sétima menor, sétima maior. Aí depois foi segunda maior, sexta menor, sexta maior, segunda menor e o último oitava justa. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou fazer mais um que esse é importante aqui, ó, só para você ouvir. Ó, qual que era esse aqui? Lembra da música? The Simpsons. Né? Esse daqui então é o intervalo de trítono, lembra? Isso eu não tinha feito, eu deixei ele pro final porque ele é bem importante, bem diferentão mesmo. Agora vamos fazer alguns intervalos harmônicos também, para você treinar. E você vai ver que esses intervalos harmônicos é a mesma coisa, só que você tem que conseguir diferenciar as notas, isso que é o difícil. Então eu vou escrever um intervalo harmônico aqui, e aí vocês vão ouvir. Você vai ver que o difícil é mais diferenciar as notas, mas eu vou dar dicas para você como é que você pode fazer isso. Então aqui, ó. Né? Então, ó. A nota que normalmente que a gente mais ouve é a mais aguda, né, ó. Então, porque mais... Não tô falando todas as pessoas do mundo, mas normalmente sim, né, que é, ó. Pam. Tenho quase certeza que é essa que você ouviu primeiro, né, ó. Pam. Mas agora tenta diferenciar qual que é a outra, tá vendo? Tem uma outra nota que dá pra sentir que tem outra nota, ó. Pam. E tem outra, ó. Pam. Olha essa outra mais grave, ó. Pam. Tom. Então, quando a gente junta as duas, tom, tom, a gente separa elas dentro do cérebro e a gente tenta entender qual que é. Então, lembre-se, a quinta justa, né? Ó. Pom, tom, tararuram, né? Isso daqui.
Beleza? Então vamos lá, vou fazer alguns intervalos agora harmônicos com vocês aqui. Vamos lá então. Começando aqui. Esse daqui, ó. Esse eu já vou falar quais são. Não vou nem passar o gabarito, eu vou falando pra ir ajudando vocês, ó. Ouve a nota primeira. Qual que é a primeira, ó, que você ouve, ó? Pam. Acho que é essa aguda, né, ó? Agora tenta entender a outra qual é, ó. Tom. Tá ouvindo essa outra, ó? Tom, toram, toram. Tam, pam, 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 pararuram, pam, parararô, parararão. Terça maior, né? Então esse intervalo primeiro aqui que a gente viu de terça maior, beleza? Vamos ver um próximo aqui, ó. Pera aí, vou montar um aqui rapidinho. Ó, vamos ver esse aqui, ó. Então a mais aguda. Tan, tchan. E a grave. Pam. Prom. Tá vendo? Param, param. Lembra qual que é esse? Quarta justa, que é o hino nacional, né? O hino nacional do Brasil. Beleza? Vamos pegar outro, mais um aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, tchan, aguda e a grave. Tem, tem, ó. Taram, param, param. Né? Que é isso, então, ó. É, ó. Você, tarararará. Lembra? Sexta maior. Então, esse intervalo aqui de sexta maior. Beleza? Vamos ver outro aqui, ó. Pegar aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Ó, esse já é meio estranhão, né? Então você já vai, pô, meio estranho esse intervalo, né? Qual que é mais agudo, ó? Tan, tan. E a outra? Tom, toran, torará. Simpsons. Parará. Esse intervalo harmonicamente é interessante, ele é o trítono, lembra? Porque ele também pede isso daqui, ó. Olha como essa resolução dele é... Nossa, o ouvido pede isso, ó. Tchan, tensiona. Pum. Nas aulas de harmonia eu falo disso, o trítono, que eu falo que é um intervalo super importante na música tonal em geral, né? Ele é muito importante mesmo. Mas vamos fazer mais dois aqui, vai? Harmônicos, ó. Ó, esse é diferentão também, ó. Né? Vê se ele tá perto, se tá longe, as notas, ó. Pam, uma bem aguda, né, ó. Pam, e a outra, qual que é, ó? Pom, tom, toram, pararam, pararam, pam, param, pam, parém. O super-homem, lembra? Então, sétima maior esse intervalo aqui. Legal, vamos fazer mais um aqui, então, pra terminar. Esse aqui, ó. Qual que é mais agudo, ó? E a mais grave, ó. Pom, 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 pom. Hey Jude, tarararara. Terça menor, então, né? Beleza? Então, só pra gente terminar a aula, pra eu explicar esse método, então, pra você. Você entendeu que tudo vai vir disso. Você conseguir analisar, você conseguir ter a percepção de qual intervalo está sendo usado. Primeira coisa é isso que vai vir. Beleza? E com o tempo você vai agregando. Então, pô, aí você começa a agregar uma nota, outra, aí você consegue um acorde, uma tétrade com dissonância e tudo mais. Aí um momento, aquele acorde, ele não vai ser quatro notas só separadas, mas além disso, ele vai trazer uma sensação do acorde com sétima, com nona, sétima maior, menor com sétima. Escalas, a mesma coisa, é uma junção de intervalos que você, por exemplo, nos modos gregos, né? Cada modo grego vai ter uma nota característica dele. Então você pode até contando mesmo as notas e falar, ó, a nota tal deu uma coisa estranha, sei lá, assim. Então eu sei que essa nota característica é diferente e tal. Então fazendo ligações, uma hora você consegue tirar qualquer coisa de ouvido, entendeu? Mas tem que começar disso. E baixe os aplicativos, como eu falei, porque não adianta nada ver essa aula e não treinar. Sério, não adianta nada, assim. Tipo, você viu essa aula, você só entendeu que existe alguma coisa, mas se você não treinar, você não vai conseguir evoluir.
E se você quer virar um compositor profissional mesmo, conseguir tirar todas as suas músicas, produzir elas de maneira autêntica, verdadeira, passar suas emoções, tudo que você quer e sempre sonhou, né, em transformar em música, eu convido você a conhecer meu curso online, então clicando no link abaixo, como eu falei, aqui na descrição do vídeo. Então no curso online você vai ter todas, né, essas ferramentas como eu acabei de mostrar para você ser um compositor completo. Beleza? Então é isso aí, ativa o sininho também, curta esse vídeo, comece a seguir aqui o canal, porque toda semana tem vídeos novos e lives ao vivo com vocês também. Valeu, galera, até mais!